aqui, vocês vão saber por que eu estou aqui assim, todo assim, olha só. Alterações no clima podem afetar os animais. Exatamente, os nossos pets também, eles vão sentir frios e eles não estão livres das doenças das várias estações do ano. E agora, com a chegada do tempo frio, olha só, as patas, narizes, as orelhinhas deles precisam de uma atenção especial. Então, quem vai nos ensinar e nos dar dicas aí de como cuidar dos bichinhos de estimação e a nossa convidada de hoje é a médica veterinária Ana Gabriela Fernandes Santos, está aqui. Bom dia, Ana, tudo bem? Tudo aqui jóia. É normal, é ser alvoroço, porque estão aqui em outro ambiente, inóspito, daqui a pouco eu dou um nó aqui, mas tá bom. Aí, ó, ficou aqui pelo... Tudo bem, Ana? Tudo jóia. Jóia, eu tô bom aqui dia. pegando esse desafio de cuidar desses... Como é que é o nome desses bichinhos aqui, gente? É a Kiara e a Chiquinha. Hã? A Kiara Kiara, e roxinha, Chiquinha. e a Chiquinha. Isso. Kiara e Chiquinha, querido telespectador aqui que vem no nosso programa. Chega esse tempo de frio, nós falamos ali das doenças, né? Que primeiro elas estão aí por toda parte. São as mesmas doenças, como que elas são atacadas, os nossos animais, por essas doenças? Na verdade, a época Tem de gripe frio... do cachorro? Tem gripe, sim. Tem uma gripe, a gripe do cão. Quando o pessoal fala assim, estou com tosse de cachorro, porque o cachorro também tem tosse? Na verdade, é porque se parece com a tosse quando o cachorro tosse, parece sim. Bom, o que que acontece? Os cães, eles têm as doenças transmitidas, né, mais na época do frio. Pode falar, que eu vou zoando com elas aqui, ó. Que elas vão acontecer principalmente na época do frio. Então, podem ser acometidas por vírus e por bactérias também, que a gente chama de tosse dos canis. E tá? como Ou então a feito traqueite. esse contágio, ele vem como? Para os cães, para os bichos, para os cachorrinhos? Ele vem pelo ar mesmo, tá? Igual Então, se o animal, fosse pra gente, como pelas se vias fosse uma aéreas, gripe nossa mesmo. Um animal doente passou ali naquela região, um outro cãozinho saudável que não tem a proteção também pode se contaminar. Tá? E quais são os cuidados? Por exemplo, nós temos a vacinação aí, H1N1, nós temos a vacina da gripe, outras vacinas também. E para eles? Eles também têm vacina Tem de um gripe. calendário Sim. de vacinação que o dono, ele precisa manter regularmente ali, manter em dia, né? Exatamente. A vacina múltipla, ela vai proteger contra os dois tipos de vírus que causam problemas respiratórios nos cães. E a vacina própria para tosse canina vai proteger contra a bactéria que causa essa doença. Então, é importante fazer essa vacinação para evitar que seu animal se contamine, porque ela pode trazer efeitos, consequências mais graves para eles. Agora, Ana, por exemplo, os hábitos dos animais, eles também vão se adequando, assim como nós também vamos nos adequando com a mudança dos tempos, não é verdade? Por exemplo, aqui nós temos esses cachorrinhos aqui. Esse aqui, qual que é a raça desse aqui? Ela é uma Shih Tzu. É a Shih Tzu. Esse aí daqui? É uma Yorkshire. Yorkshire. Eles são bem peludinhos. Aí podemos pensar, não, eles já têm essa defesa emocional aí, essa proteção, defesa emocional, já tem essa defesa pessoal aí, já contra o frio do corpinho deles, pelos pelos. Como cuidar, então, pensando também nessa climatação deles, assim? Exatamente. Olha, o que que acontece? Aqui eles estão com agasalho trailing, né? Aqui, ó. Então, sim, e eles sentem frio, mesmo cães peludos sentem frio, sim, tá? Eles, tanto os sem pelos, principalmente, a roupa de frio, ela é um acessório, mas ela não é somente um acessório para deixar bonitinho, não. Ela vai proteger, sim, o animal contra o frio. Ela é permitida e o que a gente recomenda é tomar cuidado para que o animal esteja confortável. Tá? Mantenha uma caminha na época de frio, coloca um cobertorzinho a mais na Essa caminha aqui, por exemplo, aqui você trouxe esses exemplos aqui, né, pra gente, essas amostras, né? Isso. Isso aqui já é o suficiente para mantê-los também bem aquecidos durante as noites, no momento deles? Ajuda, mas na época de frio pode colocar um cobertorzinho também. Ah, tá. Um cobertorzinho, coloca em cima e não se Pra preocupe. ajudar, né? Ô, gente, olha o Sanguinha agitando o cachorro aqui, gente, olha só. Tá vendo que os apertos que a gente fala? Ele tá vendo, olha só, gente, é desse jeito. A televisão ao vivo é isso, olha só, os cachorrinhos ficam agitados por causa do sanguinho. Mas aí, então, aí coloca o cobertorzinho para eles. E não precisa preocupar. Se o animal tiver com frio, ele vai para a Ele caminha. dá um jeito de entrar ali Ele dá um jeito de entrar e vai se esquentar.
Agora, se ele tiver com calor, ele vai deitar ali no chão, vai deixar a caminha, não tem problema. Outra coisa que a gente recomenda também é a questão do banho, né? Então, Sim. dê o banhozinho, principalmente na época de frio, redobra a atenção, seca bem esse animal. Depois do banho, evita sair com ele para a rua, para ele não tomar a friagem, que ele acabou sim. de tomar um banho. Mas, Quando por for- exemplo, se for durante o dia, deu banho pela manhã, aí deu banho pela manhã, pode sair ali na hora do almoço, o sol tá um pouquinho mais quentinho, até ajuda, não é? É, o que a gente recomenda, nessa época de frio, a gente pede para poder o animal, para sair com o animal entre 11 da manhã e 3 da tarde. É quando o animal ele está Gente, a Chiquinha tá aqui. A Chiquinha Vem tá cá, aqui. Chiquinha. Aí, ó, pegou a Pronto. Chiquinha, abraçou. A Chiquinha, Chiquinha. a Chiquinha, ela é dengosa. Olha lá a tia Ana Flávia, lá. Vai lá na tia Ana Flávia. Mas, aí, então, vamos voltar aqui, vamos recuperar aqui o nosso assunto aqui do dia, Ana. Então, aí vai para a hora do almoço, aí pode ir lá, dar uma volta, porque para o cachorro também é salutar, é saudável, né? Isso. Ele tomar. Ele também tem essa necessidade dessa absorção, por exemplo, do calor do sol, de tomar o sol. Também os nossos pets, eles precisam disso? Precisam sim, como a gente, eles também precisam desse contato com o sol, né? Tomar esse solzinho para poder tanto se aquecer quanto produção também de vitaminas como a gente. Agora, por exemplo, em nível de alimentação, há o que se dar também para eles, porque a gente toma ali, por exemplo, aquelas vitaminas todas que nos ajudam a prevenir, vitamina C, a gente tem ali os sucos de acerola, de laranja. Para os cães, há algo também que há de ser feito nesse sentido? Tem sim. Na verdade, a gente não precisa suplementar. O que a gente faz é disponibilizar um pouco mais de ração para esse animal. Normalmente, ele vai comer na faixa de 30% de 15% a 30% a mais do que ele come nas épocas de calor. Porque o organismo precisa de mais energia para poder se manter aquecido. Então, é só isso mesmo, aumentar um pouquinho mais da ração, deixar ele comer um pouquinho mais, só tomar cuidado com o exagero por causa do sobrepeso. Agora, por exemplo, quando a gente falamos ali na chamada da matéria sobre o cuidado com a pontinha do nariz, com as orelhinhas, com as patinhas também, quais são os cuidados que o dono de um pet ele precisa ter para com o animal, visando essas partes que estão mais expostas? Sim. Na verdade, o animal, você conseguindo aquecê-lo com uma roupinha e tudo, ele consegue distribuir esse aquecimento para o restante do corpo, tá? Porém, é sempre bom atentar que o animal, você notou que a pontinha da orelha está gelada, está mais friozinho, né, que a pontinha da orelha é um local mais fácil de você notar, tente aquecê-lo mais. Vai ser mais uma forma de você ter uma noção se esse animal realmente está com um frio maior e tudo. Agora, aquela questão de focinho quente é febre, não é. Isso é mito. Isso é mito, tá, Então, gente? atenção, telespectador, focinho está quente, ele está com febre. Não, isso é mito. A nossa médica veterinária aqui está falando, trazendo essas dicas para a gente. Agora, Ana, de uma pergunta, nós temos aqui, trouxemos o exemplo dos cães. Sim. Agora, e aqueles que são os proprietários dos gatos, por exemplo? Gato é um perfil um pouquinho mais diferente. Como deve ser o cuidado nesse tempo? O gato também, ele vai ter essa demanda maior de alimentação, tá? Então, é bom disponibilizar. Agora, vacina para essa relação de doença respiratória do gato, ele tem algumas que não necessariamente vão se exacerbar na época do frio, mas que as vacinas ou tríplice ou quádrupla felina vão proteger. Então, é importante manter esse animal também vacinado. E disponibilizar. O gato ele é mais independente, vamos dizer assim, que o cão. Né? Então, é bom, disponibiliza uma caminha. Eu trouxe até um exemplo de uma caminha que normalmente gato gosta bastante. Qual? Que Vai pra cá, mano. Essa aqui, ó, Deixa eu pular pro lado de cá. porque ela é Isso. fechadinha. O gato gosta de toquinha. Então, se você disponibilizar uma caminha nesse estilo, às vezes tá com pode até ser faz uma caixinha de papelão, coloca, não tem problema. Você Pode improvisar, pode usar a criatividade, na verdade, certeza. né? Se ele sentir o friozinho, deixa uma cobertinha lá dentro. Lá se ele dentro, sentir o igual frio, ali ele nós vai... temos uma almofada, mas ela está coberta pelo plástico, que é coisa nova e trouxe aqui o programa. Mas pode colocar ali, forrar com um cobertorzinho, com uma Isso. cobertinha que o dono tem em casa, prepara já essa toquinha para o gato. Exato.
Banho, mesma coisa. For dar um banho, precisar evitar de sair, ou se for sair, num horário mais quente. Exatamente. O gato, a gente recomenda um banho mensal, normalmente uma média de um banho de gato, mesmo em época quente. No frio, se houver necessidade, se realmente esse animal precisou tomar banho, então aí sim, dá o banhozinho, seca bem no secador, para deixar, para não correr o risco desse animal ficar úmido e ter problemas. Agora, aqui, por exemplo, tem essas caminhas aqui, muito confortáveis, muito bonitinhas. É necessário, por exemplo, de repente o dono daquele animal colocar essa caminha, fazer uma proteção, ou só isso aqui já basta, estando, por exemplo, num local seguro, ao abrigo, por exemplo, da chuva, ao abrigo do sereno? É necessário ou só isso já basta, Ana? Olha, o animal que ele está do lado de fora, vale a pena uma caminha fechada, uma casinha realmente fechada. Essas casinhas, elas têm de plástico, têm de madeira, e o que a gente ainda recomenda? Virar essa casinha para que o vento não bata diretamente dentro da portinha, para o vento não entrar diretamente dentro dessa caminha. E se for uma caminha com esses telhados de alumínio, de ferro, coloca um papelão ou uma coberta, algo por cima, porque o topo da casinha é um lugar mais frio. Aí ele passa aquela friagem para o animal. Isso. Agora, olhando assim, esses outros cachorros, por exemplo, dessas raças, por exemplo, Husky siberiano, que já tem ali no seu DNA essa condição de ser de um país frio, a sua origem. Ainda que aclimatado aqui, por exemplo, no nosso país tropical, ele vai sentir frio também, ele precisa do cuidado. Como que deve ser com esse tipo de animal? São Bernardo, por exemplo. Eles costumam ser mais resistentes ao frio, sim, mas eles também sentem frio, porque eles já vieram há muito tempo para cá. Então, as ninhadas que foram nascendo mais adaptadas ao nosso clima, tá? Então, é outro mito dizer também que os cães, de climas frios não sentem frio. Sentem, menos que o normal, mas sentem. Então, é bom deixar a caminha fechada, a casinha fechada à disposição, uma coberta, sempre um abrigo do frio, caso venha uma chuva também, porque esse animal, se ele sentir frio, ele vai se abrigar. Entendi. Agora, para a gente estar encerrando aqui, eu já vou mudar um pouquinho aqui essa história. E no caso, por exemplo, daquelas casas, das famílias que nos assistem, que eles têm passarinhos. Tem uma calopsita em casa, tem o canarinho, tem lá. Tá aí na casa dele. Se pode ou não pode é outra história. Mas tem lá. Como fazer nesse tempo? Abrigado frio, não deixar do lado de fora. Por exemplo, a gaiola exposta, colocar num ambiente fechado. Exatamente. Coloca durante o dia, coloca para tomar o solzinho. Deu o fim da tarde, põe uma capa naquela gaiola. Se o dia está muito frio, coloca para dentro da sala, tá? Para não correr o risco desse animal descer. Eles são extremamente sensíveis ao frio. E eles podem vir a óbito por causa de um momento de uma friagem mesmo. Uhum. Então, Ana, nós queremos agradecer você por ter nos dado essa dica. Você quer falar mais alguma coisa para o nosso público? Quer dar mais uma dica que talvez até então a gente não tenha falado? Não, na verdade a gente falou realmente de tudo bem completo, bem fechou. completinho. Ô, gente, eu gostei desse agasalho training aqui. E ali, olha só que coisa linda, gente. Vou mostrar ali. A nossa chefa, a nossa diretora aqui, a nossa querida Ana Flávia de Oliveira, ela sentou no chão, cruzou as pernas, perna de indinho, olha só. E foi brincar com a cachorra. A Ana Flávia, ela tem duas cachorrinhas, a Jolie e a Jujuba. Ela colocou as cachorrinhas dela numa escola de princesa. Você tem que ver, a cachorrinha, quando late, pede até desculpa. De tão educada que as cachorrinhas estão. Só que não. Mas aqui, gostei desse agasalho. Olha pra você ver, tem até um capuzinho aqui, gente, legal. Tem um adendo, assim, que eu quero lembrar. Sim, é uma coisa muito simples. Em questão das roupinhas, cães que não são acostumados, eles conseguem se adaptar, mas escolham roupas simples. Tá? Que evitem. Elas são acostumadas com roupinhas, então pode vir emperequetado, com capuz, roupinha de botão. Chuque-chuque. Isso, mas aquele animal que não é acostumado, pega uma roupinha sem capinha, uma roupinha que seja sem manga, só mesmo um coletinho. Só para tampar ali o tronco, né? Que ele vai agradecer. Joia. Gente, olha só, temos que ter cuidado também com os cachorrinhos aí, os nossos pets. Então, dicas para você cuidar bem e manter aí o seu amiguinho de estimação aí, aquele que faz a alegria da criançada, faz a alegria da casa,
para muitos é uma grande companhia, né, Ana? Com Tem esse certeza. efeito. Então, nós batemos esse papo aqui com a doutora Ana, que é médica veterinária, e veio falar sobre esses cuidados para a gente. Obrigado. Eu que agradeço. Deus abençoe. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.